finaliza, acho que a gente entra para as perguntas, né? Imagino que seja isso. Sim. Tem um espaço aqui nessa plataforma que a gente consiga comunicar com quem estiver assistindo? Eu acho que foi essa a pergunta que a Amanda fez, né? Se o pessoal consegue perguntar por chat. Esse bate-papo é só nosso, né? Esse Eles bate-papo... conseguem falar com a gente, não? Não, o Webex é só a gente que vê. O pessoal de fora vai estar na plataforma da Nube, né? Então, a gente tem acesso ao bate-papo dele lá. As perguntas. A gente não tem acesso. Tá. Ah, não, mas, por exemplo, aqui só nós quatro que estamos no bate-papo. O que eles querem saber é o pessoal externo vai fazer pergunta por onde? Os mediadores transmitirem as perguntas. Como os mediadores vão ler as perguntas? Eles fazem um chat, o chat deles aparece para mim. Não, mas os alunos que vão assistir a palestra, eles não vão aparecer aqui, certo? Isso aqui vai estar espelhado na plataforma da Nube, como eu falou. Não vai entrar ninguém aqui. Lucas, você tá por aí? Alô? Oi? Oi, Lucas. Oi, tô aqui sim. Então tá bom. Ô, Lucas, você pode passar para a gente algumas breves informações, né, sobre você, a empresa? Eu já dei uma olhada no site para conhecer, Claro, mas para a gente poder fazer a sua apresentação, pode ser? perfeito. Que informações você precisa mais especificamente? Que cortou um pouquinho. Nome, formação, um pouquinho sobre a empresa. Isso. Qual que é a sua função na empresa, Lucas? Assim, então, eu sou analista de treinamento e desenvolvimento de pessoas no NUB há 6 anos, né? Eu trabalho com treinamento, palestras, workshops há mais ou menos 12 anos. Sou psicólogo de formação, sou especialista em educação para o pensar, inclusive pela PUC. E também tenho a formação em recursos humanos e design instrucional. Calma, Lucas, devagar, a gente precisa anotar. Acho que nem precisa falar de tudo isso, não, né? Só falar que é psicólogo e acho que já dá para ter uma boa referência. Analista de treinamento e desenvolvimento, é isso? Isso. Tá. Há 6 anos, né? Isso. No NUB, né? Tá. E há 12 anos na área. Agora, porque essas informações eu acabo passando também, só para o pessoal ter uma referência, mas se quiser só falar que eu sou analista de treinamento e desenvolvimento do NUB e também psicólogo, eu acho que já é uma ótima apresentação. Tá bom, tá Tá bom. bom? Tá. A gente fala ANUB ou NUB? Como que a gente se refere? Então, essa é uma dúvida muito comum, né? Porque até eu mesmo, antes de entrar no NUB, eu falava ANUB, né? Porque não sei por que a gente fala ANUB, né? Mas como é o núcleo brasileiro de estágios, aí acaba sendo o. Acho que é porque o pessoal pensa que é a empresa, né? A empresa NUB, mas é o. Tá. Tá? E só um resumão, Lucas, o que exatamente quais os pontos que você deve abordar durante a sua palestra? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como está o mercado de trabalho hoje, o que a gente leva em consideração na hora de se candidatar a uma vaga, quais são os nossos motivadores, critérios que a gente deve considerar mais relevantes, né, na hora de escolher uma vaga e por que escolher. E mais do que isso, se eu me candidatei a uma vaga e fui chamado para um processo seletivo, o que a empresa espera desse futuro candidato, desse futuro profissional, né, num processo seletivo. Então, qual é a dica para o jovem que hoje foi chamado para uma vaga, para uma videoentrevista, ou até talvez por uma etapa presencial, o que a empresa espera em todos esses processos? Então, algumas dicas básicas, pontuais, mas que espero fazer sentido para eles. Perfeito. E hoje nós teremos também o nosso cronograma. Eu vi que a gente finaliza às 10h40, isso? Aí 10h40 seria o tempo de fala, ou a gente deixa ainda uns 5, 10 minutos finais para perguntas, dúvidas que ouvem, né?
Tá, você está organizado para falar é 10h40, é isso, Lucas? Ou sua fala está menor? Como é que você pensou? Então, isso eu consigo adaptar sem problema nenhum. Se você falar para mim que eu preciso de 10 minutos antes das 10h40, eu conseguiria sintetizar um pouquinho mais e terminar por volta de 10h30. E aí a gente faria esses 10 minutos para perguntas. Ou se você quiser que eu vou até 10h40 também. É que, na verdade, esse conteúdo aqui, ele foi programado, né, desenvolvido para ter uma duração média de 1h30. Mas aí, na medida que a gente vai tratando, né, com os nossos clientes, a gente vai adaptando também, focando em uns pontos, sintetizando outros. Tá. Na verdade, eu não sei te dizer ao certo, viu, Lucas? Estou meio aqui nesse barco aqui junto com você pela primeira vez. Mas eu estou imaginando que é isso, né, Maziero? Porque eles colocaram o horário 10h40, acho que depois a gente, né, faz as perguntas. Na programação, em tese, encerraria 10h40, mas eu estou olhando aqui, não tem nada na sequência. Depois tem um intervalo das 11 às 11h40, depois meio-dia começa a próxima. Eu não sei se a plataforma cortaria, Não, de verdade. gente, é assim, ó. Desculpa interromper. Eu estava numa ligação com o pessoal aqui do evento também. A fala do Lucas, a princípio, vai ser das 10 às 10h40, e às 10h40 a gente vai iniciar as perguntas, tá? Aí as perguntas vão ser até às 11 e a sala não fecha. É eu que vou encerrar quando acabar, tá? Então tá ótimo. Eu tenho uma outra sala meio-dia, então a gente tem um tempinho aí, se atrasar uns minutos não tem problema, mas a princípio a ideia é 40 minutos de apresentação do Lucas e depois 20 minutos para as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Eu já volto aqui de novo. Qualquer coisa vocês podem me chamar. E, gente, pelo que eu tô vendo, a gente vai aparecer as perguntas aqui nesse chat mesmo. A gente vai ver por aqui. Quando a gente entra no bate-papo, você pode escolher se você quer mandar mensagem para todos ou só para os membros. Então, quando for alguma coisa interna, vocês colocam todos os membros da equipe, tá bom? Porque daí os alunos não veem. É isso. Tá. Bom? E só mais uma informação, vocês conseguem ver a apresentação que eu estou projetando? Sim, tá perfeita a apresentação, tudo Sim. certo. Só um teste, se eu mudar aqui, deixa eu só... Vocês conseguem ver que mudou o slide? Sim. Sim. Então tá. A Luana tá aqui dentro. Deixa eu ver se ela pode. Luana, você tá me ouvindo? Não sei. Ela tá com o microfone desligado. Eu consigo ligar. Luana? Tá bom. Só um detalhe, Maziero, você prefere abrir? Como que você prefere fazer? Você não faz a apresentação, Amanda? Eu me perdi nessas informações aqui. Se você puder, se você quiser que eu faça, eu tô para o que você desejar, mas se você quer apresentar. Então, eu posso Quer fazer a dividir? apresentação e passo a bola para você, falar, o professor Maziero está aqui junto com a gente também, né? Bom dia, professor. Aí você faz só o seu... Tá bom, então. A presença. E depois a gente tem a retomada. Aí na retomada a gente pode interter. Aí você puxa e eu vou atrás de você. Super combinado, então. Então tá. É tenso, né, ser o primeiro. Eu confesso que ontem, quando eu abri a planilha, eu falei, eu não devia ter dado disponibilidade para terça de manhã, né? Porque depois que a coisa começa a esquentar, você já sabe que deu certo e que deu errado, né? É o primeiro. Nunca usei essa plataforma que dá uma insegurança. Estou desde as 8h30 aqui. Pessoal, vocês leram minha mensagem no WhatsApp? Lucas, você minimizou a tela? Por isso que a tela tá assim? Peraí. Agora sim? Isso, agora sim, tá? Eu já volto aqui. Porque vocês estavam vendo eu digitar, no caso, ou não? Não, tava uma tela cinza. Entendi. Porque olha, eu pensei que ficava projetado, porque eu acabei tendo que responder para minha chefe uma informação. Eu falei, vou minimizar rapidinho. Bom saber, porque eu também não uso muito o Webex, eu não sabia disso. Então tá ótimo, gente. Obrigado por avisar. Ô, Amanda, eu acho que durante a fala dele a gente podia fechar a nossa imagem, né? Ou não? Para não sobrecarregar a conexão melhor, né? Depois a gente volta. Isso. Tudo bem.
Gente, eu só vou tirar a projeção por 1 minuto, só para eu concluir uma mensagem e volto para a projeção, tá bom? Uhum. Ô, Lucas, e os processos de seleção se adaptaram bem à pandemia? Então, você sabe que uma característica muito interessante que a gente percebeu agora nesse período de pandemia é que, além da mudança dos processos de seleção, também mudaram, obviamente, os perfis da vaga, mas a localidade. A gente percebeu que muitas empresas hoje estão contratando estagiários de outros estados, porque já não há mais a necessidade física de eu estar trabalhando na empresa, né? Então, isso tem aumentado a diversidade, aumentado a abrangência das empresas e até a oportunidade de eu ser um estagiário, por exemplo. Eu não estou num grande centro urbano, né? Mas eu posso me candidatar para a vaga daquele centro urbano. Então, a gente percebeu Entendi. isso e tem sido muito interessante, né? Pelo menos vagas abertas. Agora, claro, a gente tem as videoentrevistas, né? Que tem sido, em tese, aí um tabu para muita gente, porque não sei onde eu faço, que luz eu uso, o que eu falo numa videoentrevista, né? Porque estamos em casa, né? Então, a videoentrevistas tem umas peculiaridades interessantes também, que a gente pode conversar hoje. Mas acho que Tá. o que mudou principalmente foi isso, as videoentrevistas, os videocurrículos também são muito requisitados. E para vagas que são de outros estados, realmente não temos mais a etapa presencial, mas algumas empresas já estão fazendo etapas presenciais no sentido de entrevistas, mas claro, obviamente, com todas as medidas de distanciamento e cuidado possível, né? Mas uma curiosidade interessante é que, por exemplo, numa sala como essa, eu não sei se o Webex tem, né? Mas no Zoom, por exemplo, a gente consegue fazer a separação dos participantes da sala em turmas. Então a gente consegue fazer até mesmo dinâmicas de grupo de forma remota, né? Porque eles Entendi. estarão separados em grupos ali. Então é esse novo normal, né? Que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas de fato são tendências que boa parte das empresas não estão pensando em voltar atrás, sabe? No É, sentido de fazer videoentrevistas, essas etapas todas, sabe? eu trabalho vinculado ao judiciário, assim, enfim, sou da faculdade de Direito, e eu sempre tive muito preconceito dessas ferramentas. Assim, é preconceito mesmo, não tem outra palavra. Então, quando vinham com o Lava, que nem funciona mais, né? Não, eu não sabia nem mexer. E aí veio a pandemia, ou você aprende, ou você para de trabalhar. Cara, hoje eu olho para trás e eu falo, cara, quanto tempo eu perdi da minha vida profissional, porque não tem necessidade. Eu me recordo, eu tive um cliente no Paraná, na cidade de Bandeirantes, eu fui até lá 3 vezes para fazer reunião com parte, com testemunha. Se eu conhecesse essas ferramentas, eu perdi 3 dias da minha vida. Porque para Uhum. fazer o que eu fiz, eu poderia ter usado isso aqui e seria muito melhor a reunião. Então, Uhum. eu acho que isso não volta mais. Assim, a pandemia vai passar, a vida vai voltar, mas a gente aprendeu ferramenta aí que veio para ficar, que é coisa boa mesmo. Não é, e não tem porquê, né? Porque hoje não há quem defenda. Você fala, não, vamos lá para o Paraná para a gente se ver olho no olho. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai gastar tempo, dinheiro, no caso hospedagem, alimentação, né? Tudo isso. Olha, para você ter uma ideia, o meu trabalho, basicamente, eu vou até as empresas e as instituições de ensino, né? Fazer as palestras e tudo mais. Então, eu atendia, por exemplo, empresas em Itajaí, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Manaus e Ceará. E assim, só para eu fazer uma viagem para Manaus, por exemplo, eram 4 horas de ida, aí perdi o dia lá, no dia seguinte eu dava o treinamento, que era de 3 horas, e voltava. Então eu passava mais tempo no avião
do que conversando com o pessoal e passando as informações, né? Eu penso igual você nesse momento. Falei, gente, olha só. E hoje, por exemplo, semana passada, eu dei um treinamento para uma turma de Santa Catarina e Manaus juntos, todos juntos. Falei, imagina só, não é? Muito legal. Pessoal, bom dia, então, justamente a todos, tá? São 10h01, então eu acho que vou pedir para a gente começar, lembrando que quem não estiver falando, então, pode ligar o microfone, tá bom? E se precisarem se comunicar comigo, estarei aqui no bate-papo. Obrigada. Olá, bom dia a todos que estão aqui com a gente. Essa é a primeira atividade, né? Aqui no XPUC, uma primeira palestra que a gente vai fazer, numa sequência, né? Até às 9 horas da noite e amanhã também. Então, sejam bem-vindos todos que estão por aqui. Eu sou a professora Amanda Artioli, da Faculdade de Jornalismo, e eu estou aqui com vocês para apresentar o nosso convidado, que é o Lucas Fernandes. O Lucas, ele é psicólogo e ele é analista de treinamento e desenvolvimento de pessoas no Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB. Então, Lucas, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Ótimo, obrigado, Amanda. E agradeço a todos da organização pelo convite, também pela oportunidade de a gente trocar algumas informações aqui sobre o mercado de trabalho. Bom, esse é o primeiro evento do dia, primeira palestra do dia. Espero que gostem, espero também que aproveitem bastante esse dia. E é um evento que realmente vai agregar bastante. Bom, turma, então de fato estamos começando. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lucas Fernandes, né? Como a Amanda já apresentou, obrigado, aliás. E eu venho do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios. Hoje nós estamos aqui, basicamente, para dois grandes objetivos. Primeiro, claro, nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, tendências para o mercado de trabalho e também como a gente pode ter sucesso nas oportunidades, nas entrevistas, nos processos seletivos em que a gente vier a participar. Mas também eu gostaria muito de apresentar uma das grandes portas de entrada no mercado de trabalho, que seria o programa de estágio. E aí eu gostaria também de falar da empresa de onde eu venho, que é o NUB. Eu vou começar logo apresentando de cara, antes de a gente entrar no tema, pode ser? Lucas, posso te interromper um instantinho? Por favor, claro. Então tá bom, Lucas, eu queria também registrar aqui que o professor Luiz Guilherme Maziero, lá da Faculdade de Direito, ele também está aqui com a gente, acompanhando a sua fala e também super curioso aí para saber tudo que está acontecendo nesse mercado aí de estágios nesse momento, e você estava falando para a gente aí no bastidor, né, as mudanças nesse período de pandemia, né, de isolamento social, como é que esse processo seletivo tem se dado nesse momento, né? Bom dia, professor Maziero. Bom dia a todos, bom dia a todas. Fico muito feliz de fazer parte desse primeiro painel, um evento muito importante, muito bem organizado pela nossa universidade, né, que mostra aí esse novo momento que a gente está vivendo. É um momento esquisito por um lado, mas que por outro lado ele abre novas possibilidades e permite que a gente aí tenha contato com novas ferramentas, né? Então, é um formato que desperta em cada um de nós muita curiosidade e que, sem dúvida, a gente vai levar tudo isso ao longo das nossas vidas, mesmo depois que a pandemia ela tenha acabado. Então, estou muito feliz de estar aqui, queria parabenizar, dar as boas-vindas aí para o Lucas, agradecer as palavras da professora Amanda, né? E aí, dentro da sistemática que a gente combinou, o Lucas ele vai ter um momento de fala, vai apresentar a toada aí do mercado de trabalho, desses processos seletivos, e aí, na parte final, a gente voltaria para os debates, com algumas intervenções, eu acho que é essa a ideia, né, professora Amanda? Então, Isso mesmo. Em linhas gerais é isso. Eu queria deixar que o Lucas falasse, porque ele é o nosso convidado hoje. Seja bem-vindo. Perfeito, obrigado, professor Luiz. E é isso mesmo, né? A gente percebe que tem algumas mudanças interessantes no mercado. Eu imagino que todo mundo aqui, como o professor falou, está tendo contato com algumas tecnologias que talvez meses atrás a gente nem sabia o que era, né? E hoje a gente já está super familiarizado. Então, como isso também tem mudado o mercado de trabalho e principalmente mudado os processos seletivos, né? Então, retomando, uma das grandes portas para a gente conseguir ter acesso a esses processos seletivos e as melhores vagas no mercado, gostaria de apresentar um NUB para vocês, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios.
O Nubi é o maior agente de integração privado do Brasil. Basicamente, o que é um agente de integração, né? Se vocês conhecem alguém que é estagiário ou estagiária, ou se vocês são estagiários ou estagiárias, ou fazem parte do programa de aprendizagem como jovem aprendizes, provavelmente, né, e preterivelmente, vocês precisarão de um agente de integração, né, que faz o intermédio entre o programa de estágio, né, a instituição de ensino, a empresa e o próprio estagiário. Então, o Nubi faz essa parte, né? Então, convido a todos a conhecerem o site do Nubi, o www.nubi.com.br, façam o cadastro de vocês lá, porque nós trabalhamos com aproximadamente 10 mil empresas que são clientes do Nubi, e todas as vagas de estágio dessas 10 mil empresas passam pelo Nubi. Então, contamos também com vocês como futuros estagiários e estagiárias dessas empresas que nós trabalhamos, tá? E mais acho que nós temos tempo só para fazer um outro convite. No dia 26, 27 e 28 desse mês, o Nubi vai fazer a primeira feira de estágios totalmente online. Então entrem lá no site do Nubi, se cadastrem, nós vamos ter palestras, painéis, além de oportunidades de estágio abertas na hora, no momento também, muitas vagas. Então contamos com a participação de todos, tá? Bom, turma, mas seguindo em frente, antes da gente começar a falar sobre o processo seletivo, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho? Porque quando a gente pensa no mercado de trabalho, hoje, Brasil, 2020, uma palavra que vem à nossa cabeça é o desemprego, a crise, tudo o que tem acontecido ultimamente, e também o quanto o mercado de trabalho está mudando. Olha só esse dado, gente. Esses aqui são dados do IBGE, da última PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, tá? Essa foi a última pesquisa divulgada do último trimestre, e no Brasil nós temos aproximadamente 13,8% de taxa de desemprego. Isso quer dizer mais ou menos 13 milhões 130 mil pessoas estão desempregadas. O que o IBGE considera como uma pessoa desempregada? E aí eu pergunto para você que está aqui assistindo. Você é uma pessoa que está trabalhando, é uma pessoa que está desempregada, ou é uma pessoa que simplesmente em nenhum momento foi procurar emprego até o momento, por exemplo, só foquei nos estudos, e quando desempregado? Qual que é o critério para eu falar que, olha, agora eu sou desempregado ou agora eu simplesmente não estou trabalhando e não estou procurando? Basicamente, o IBGE considera como pessoas que estão desempregadas pessoas que procuraram emprego nos últimos 2 meses e agora não estão encontrando ou não encontraram. Então, elas estão literalmente fora do mercado de trabalho. Mas nós temos um outro grupo aqui que também é muito importante de pensar, que é o que o IBGE chama de desalentados. O que são desalentados? Pessoal, nós sabemos que devido a essa pandemia e também devido à instabilidade econômica no Brasil, muitas pessoas simplesmente pararam de procurar emprego, porque sabem que procurar um emprego formal acaba sendo uma via sem muito sucesso, e acabam não procurando mais. Ou, por exemplo, estou em casa, ajudo aqui em casa de uma outra forma, mas eu não estou mais procurando emprego. Ou eu acabo fazendo trabalhos informais, esporádicos, né, conhecidos como bicos, né? O que isso quer dizer, gente? O IBGE considera 5,8 milhões de pessoas aqui no Brasil como desalentados. Pessoas que pararam de procurar emprego, estão há mais de 6 meses sem procurar emprego e estão fora do mercado de trabalho. Então, olha só que diferença. Essas pessoas elas não são consideradas desempregadas, empregadas. Elas são desalentadas. Se a gente somar todas as pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, consideradas desempregadas, mais as pessoas que estão desalentadas, mais as pessoas que por algum motivo não estão procurando emprego porque simplesmente não precisam, não querem ou estão fora da força de trabalho formal, estão em outros meios, nós temos aproximadamente 90 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal. E o mais interessante de tudo isso é que esse número é maior do que as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho formal, que são 82 milhões também, de acordo com o IBGE. Então, olha só, gente, hoje nós temos mais pessoas fora do mercado de trabalho formal do que, de fato, trabalhando. Quando a gente fala nesse mercado de trabalho, nós temos que pensar também como estão os jovens nisso tudo. E por que pensar nos jovens? Porque nós, vocês, jovens, são considerados não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a fase mais vulnerável no que diz respeito ao mercado de trabalho. Porque vocês já devem ter passado por uma situação que é a seguinte: se candidatar a uma vaga e para essa vaga precisa de experiência. Aí você pensa, mas eu não tenho experiência porque é meu primeiro emprego. Então, como que eu consigo experiência? Trabalhando.
mas para trabalhar precisa de experiência. Mas eu não tenho experiência, porque é meu primeiro emprego. E para conseguir precisa. E aí pronto, você fala, não, eu vou desisto, eu vou vender minha arte na praia, eu não preciso disso. Por que isso acontece? Porque, de fato, existe essa experiência de um jovem que ainda não tem experiência, e isso acaba bloqueando as portas formais de entrada. Mas não vamos nos esquecer de que existem portas formais de entrada, como programas de aprendizagem e de estágio. Olha só, 11 milhões de jovens no Brasil nem trabalham e nem estudam. É o que a gente chama daquela geração nem-nem. A gente não sabe qual foi o motivo, né, de fato, de cada um desses jovens que fez eles pararem de estudar. Tiveram que, por algum motivo, optar entre estudar e trabalhar. E aí eu opto por trabalhar hoje para pagar minhas contas do hoje e depois eu estudo e vejo como eu faço no futuro. Mas, gente, é que nesse mercado de constante transformação que nós estamos vivendo, as pessoas que, por algum motivo, não estão estudando, estão só trabalhando, que assumem trabalhos que são mais operacionais e objetivos, infelizmente, eles são os primeiros a serem cortados do mercado de trabalho. E é isso que a gente tem que pensar. Quando nós pensamos em mercado de trabalho, nós temos que estar um passo à frente dessas exigências, no sentido de que eu vou construir uma carreira que seja insubstituível, no sentido de, numa crise, eu não vou ser ligado e substituído facilmente. Essa é a grande ideia, e claro que não é fácil, não é difícil, e eu falando aqui assim parece que estou falando de uma coisa simples, né? Mas vamos construir esse caminho juntos. Um outro dado interessante, 40,8% dos jovens que estão hoje no ensino superior, na verdade, que se formaram no ensino superior, não estão trabalhando na área. Dados também do IBGE. Vocês devem conhecer alguém que se formou e que pode ser numa faculdade muito boa, numa faculdade não tão boa assim, mas qual que é a grande questão? Me formei e acabei guardando meu diploma na gaveta e continuei trabalhando em outra coisa ou estou fora do mercado de trabalho. E um outro dado muito interessante que nós temos que levar em consideração também é que 28% dos jovens questionam ou colocam isso como uma possibilidade de simplesmente trancar seus cursos de ensino superior quando as universidades reabrirem. Esses são dados do Conselho Nacional da Juventude. Por quê? Gente, nós temos percebido também muitas críticas no sentido de talvez eu não esteja vendo sentido mais no curso que eu faço, talvez o modelo de educação não esteja fazendo sentido, ou simplesmente eu não estou conseguindo pagar. E aí, quando as aulas voltarem de fato, eu vou ter que rever esse meu plano de fazer o ensino superior. Notem, gente, que isso diz muito sobre os jovens, isso diz muito também sobre esse mercado de trabalho que está em constante transformação. E por que é importante a gente pensar nesse mercado? Porque somos nós que vamos trabalhar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, né? Tem um dado muito interessante também, que é um levantamento da Universidade de Oxford, que se chama The Future of Employment, que é o futuro do trabalho, diz que aproximadamente 47% dos empregos terão desaparecido ou literalmente serão afetados nos próximos 20 anos, né? E quando a gente pensa que empregos terão desaparecido, nós não estamos falando de, por exemplo, será que com um carro autônomo no futuro, os mais de 600 mil motoristas de Uber hoje aqui no Brasil terão seus empregos afetados? Ou, por exemplo, será que com o mercado que vai ter um caixa automatizado, eu ainda preciso de uma pessoa atendendo para passar as compras no caixa? Ou um frentista de posto de gasolina? Essas profissões a gente pode até pensar que serão afetadas. Mas será que outras profissões, como por exemplo um advogado, um médico, um psicólogo, serão afetadas também? A resposta é com certeza. Olha só que curiosidade. Tem um aplicativo oficial da Igreja Católica, que o Vaticano oficializou, que se você quiser baixar, ele se chama Confession. Basicamente, o Confession ele te ajuda na hora de se confessar. Então, é difícil a gente imaginar que até mesmo uma função que seria de um padre possa ser digitalizada. Já pararam para pensar nisso? Então, quando a gente pensa em dados do mercado de trabalho, a gente tem que saber que sim, as coisas vão mudar, mas, obviamente, nós, como futuros profissionais, também conseguiremos nos adaptar. Por exemplo, no ano de 1983, chegou aqui no Brasil o primeiro caixa eletrônico, né, nos bancos. Depois disso, a gente se acostumou a usar os caixas eletrônicos. No meio dos anos 2000 ali, nós tivemos o boom da internet, então nós tivemos os primeiros internet banking, né? Então, usar os sites dos bancos, agora para acessar saldo, extratos e tudo mais. Depois disso,
nós tivemos agora os aplicativos dos bancos. Imagino que todos vocês, para seu saldo, alguma coisa do tipo, você usa um aplicativo do banco, certo? É interessante que a gente pode até pensar que antes do caixa eletrônico, tudo era feito fisicamente e uma pessoa te atendia, certo? E hoje, com os bancos totalmente digitais, não precisamos mais de pessoas. É aí que a gente se engana. Se você for hoje numa agência bancária, você vai ver pessoas trabalhando lá dentro e você pode ser atendido por uma pessoa na boca do caixa, por exemplo. O que isso quer dizer? Que sim, novas tecnologias virão, a gente vai se adaptar, a gente vai mudar as nossas áreas de atuação, porém a gente vai continuar no mercado de trabalho. O que a gente precisa, então, é saber que essa mudança é uma constante e a nossa reciclagem do conteúdo é super necessária. Olha um outro dado interessante, turma. 65% dos jovens hoje que estão no ensino básico, ou seja, os jovens que estão no ensino fundamental e médio, talvez os irmãos mais novos de vocês, os primos, né, uma criança que vocês conheçam, até mesmo filhos, por que não, vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Qual profissão que ainda não existe? Vamos só pensar, basicamente, em profissões que a gente tem hoje, mas que 10, 15, 20 anos atrás não existiam. Por exemplo, se a gente for falar sobre YouTuber, digital influencer, operador de drone, técnico em machine learning, gestão de big data, por exemplo, ou trabalhar com técnicos de impressoras 3D, são profissões que 10 ou 20 anos atrás a gente não pensava que seriam tão exponenciais. E hoje elas estão aí. Então, de fato, vão existir novas profissões que vão mudar a nossa área de atuação. O que a gente precisa é ter uma postura de pró-disposição, de iniciativa, curiosidade para aprender algo novo. Bom, então já que a gente está falando sobre aprender algo novo, sobre por que escolhemos o que escolhemos, por que a gente faz o que a gente gosta, o que você quer aprender, né? A gente sempre tem uma máxima muito interessante que você tem aqui Samir colocou uma informação. Acho bem difícil alguém se confessar pelo aplicativo. Vou só ler aqui no chat. É interessante você pensar que é difícil alguém se confessar pelo aplicativo, né? Mas tempos atrás, tinha muitas pessoas que falavam que achavam difícil você fazer uma faculdade usando um notebook. Achava difícil você trabalhar e ter uma reunião com as pessoas somente usando o Zoom, ou o Google Meet, ou o Microsoft Teams, ou o Webex. E hoje a gente está aí, né, tendo palestras na faculdade, um evento inteiro de casa, sentado no sofá, na cama, né, tomando um café. Concordam? Então é difícil a gente pensar dessa forma. A gente de fato pensa que, olha só, as coisas são difíceis de acontecer, mas acontecem, né? Então, olha só, todos vocês já escolheram, já fizeram uma escolha no que diz respeito ao primeiro passo da carreira. E a pergunta é, por que a gente escolhe o que escolhe? Existem alguns fatores quando a gente estuda a carreira e por que a gente escolhe principalmente uma vaga. Notem que nós estamos indo do macro ao micro. Quando eu falo por que a gente escolheu uma carreira, por exemplo, por que eu decidi fazer fisioterapia, direito, psicologia, por que eu decidi fazer análise e desenvolvimento de sistemas, ou engenharia de produção, por exemplo, ou sociologia, o que acontece é que nós estamos pensando macro, né? Geralmente nós estamos pensando numa grande área de atuação. Muitas vezes, no começo do curso, nós ainda temos uma visão romantizada daquele conteúdo, para depois a gente ir lapidando ao longo do curso esse conteúdo. Porém, a gente vai do macro ao micro e a gente chega no mercado de trabalho, no trabalho do dia a dia, no que você vai fazer na segunda-feira de manhã. Como vai ser a sua rotina, onde você vai trabalhar, a distância de casa, com quem você vai interagir. E isso acaba tendo um grande peso na tomada de decisão também, se você vai do macro ao micro. Vamos pensar nisso. O que a gente leva em consideração, então, na hora de se candidatar? Sim, acho um belo avanço a pandemia. É claro que foi 90% das coisas, mas em relação a essas tecnologias deu uma avançada. Exatamente, né? Eu estou aqui no chat, gente, e exatamente, se a gente for parar para pensar o quanto essa pandemia ela trouxe mudanças drásticas, trouxe instabilidade social, econômica e até mesmo científica, mas isso seriam os pontos extremamente negativos, mas a gente tem que pensar que essas tecnologias elas chegaram e provavelmente elas não vão voltar, a gente não vai voltar como estava. Então, boa parte das aulas serão online, boa parte dos dias de trabalho serão remotos e
boa parte dos aplicativos agora vão estar mais presentes ainda nas nossas interações no dia a dia. Bom, um ponto importante que eu gostaria de trazer é: a gente tem que levar em consideração a cultura organizacional da empresa na hora de se candidatar numa vaga? Eu diria que isso é essencial. Mais do que você prestar atenção no salário, ou na distância, ou até mesmo no que você vai fazer, essa empresa conversa com os meus valores? Por que eu estou dizendo isso? Fica hoje cada vez mais nítido que as empresas elas não estão selecionando somente a sua capacidade técnica. Até porque a capacidade técnica, que é o que a gente chama de hard skills, isso é mais fácil de ensinar. Né? Basta um curso e eu aprendo uma capacidade técnica. O que é uma capacidade técnica, por exemplo? Eu aprender programação, eu aprender um tipo de escrita, aprender um desenho, eu aprender CorelDRAW, por exemplo, eu aprender a mexer num aplicativo, eu aprender um processo, eu aprendi a gerar uma nota fiscal. Isso são hard skills, basicamente, aprender técnicas de negociação. Agora, o que seria uma soft skill? E por que a gente está falando de soft skill, que seria relacionado a competências comportamentais, pensando na cultura organizacional? Porque, gente, as empresas, sim, elas vão olhar o quanto você está alinhado, por exemplo, a valores como diversidade, respeito, empatia, igualdade, inclusão, fatores relacionados ao quanto você se importa com o meio ambiente, o quanto você se importa com respeito aos animais, por exemplo, a capacidade de crescimento horizontal no que diz respeito a trabalho em equipe, respeito pelos outros. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nós estamos falando do que num processo seletivo nós chamamos de match cultural. O que é isso? As empresas elas vão saber se você tem a cultura da empresa. Não é só a sua capacidade técnica, mas o quanto você está alinhado aos valores que essa empresa prega no seu dia a dia mesmo. Tudo bem? Então é importante que você também faça esse filtro na hora de se candidatar a uma vaga. Vou me candidatar a essa empresa, mas essa empresa conversa com os meus valores enquanto profissional? Claro que muitas vezes a gente não tem escolha, muitas vezes a gente precisa entrar no mercado. Mas, por outro lado, se eu entrar numa empresa que não conversa com os meus propósitos de vida, no médio e no longo prazo, talvez eu me desmotive, talvez eu não renda muito bem, talvez eu fique chateado ou chateada e saia dessa empresa. Outro ponto, a possibilidade de crescimento, né? Tenho que saber disso para que eu cresça não só profissionalmente, mas também como pessoa e para que eu possa aprender nessa área, tá? Para que se eu tiver que sair dessa empresa, o que eu vou levar de positivo, o que eu vou agregar na minha carreira. Outro ponto importante, não menos importante, né, seria o retorno financeiro. A gente fala muito de que eu tenho que fazer e tudo mais, mas, gente, se eu não conseguir manter a vida como eu vivo hoje, ou no mínimo conseguir adaptar as minhas contas para o que eu estou recebendo de salário ou de bolsa auxílio, eu também vou acabar me desmotivando. Um outro ponto importante, os conhecimentos e habilidades que são necessárias para a vaga. O que isso quer dizer? Eu posso gostar da vaga, posso gostar da empresa, eu posso achar que sou preparado, mas se estão me exigindo, por exemplo, um conhecimento técnico específico, olha, você tem que ter inglês avançado, fluência em inglês ou fluência em outro idioma, e você não tem, não adianta você se candidatar nessa vaga, porque sim, você não vai passar no processo seletivo, porque esse é um critério imprescindível nessa primeira etapa. Então, tenho que saber disso, porque muitas pessoas se candidatam a várias vagas e acabam não sendo chamadas, ou são chamadas e não passam, e depois não entende o porquê. Então, é importante saber que, olha, se a empresa está pedindo esse tipo de conhecimento, é porque vai ser necessário logo no meu primeiro dia. Tá? Não é algo que eu vou conseguir aprender depois. Então, eu preciso saber disso também, e as empresas deixam claro isso também, quais são os conhecimentos necessários, tá? E por último, o local e horário. Então não deixem de pensar também se está perto da sua casa, qual que é o horário. Um outro ponto importante que eu gostaria de falar para vocês é que hoje, inclusive no site do NUP, muitas empresas elas estão divulgando vagas de outros estados. Porque hoje muitas empresas estão contratando para trabalho totalmente remoto. Então, se o trabalho vai ser totalmente remoto, eu já não preciso mais pensar na localidade ou no deslocamento. Então, eu não preciso pensar quantos ônibus eu vou pegar, ou se é 1h30 da minha casa, ou qual é o caminho que eu vou fazer. Basicamente, essa questão local e horário, o local principalmente, é algo que está ficando cada vez mais fluido, preste atenção nisso. Quanto ao horário, muitas empresas também estão adotando o horário flexível.
ou seja, entregas por projetos. Então, eu tenho a minha entrega e não importa o tempo que eu vou fazer desde que eu entregue essa minha entrega. Pode demandar mais ou menos tempo. Isso também é muito interessante, preste atenção nisso. E num processo seletivo não há problema nenhum em você conversar sobre isso e perguntar qual que é o horário, qual que é o horário que a empresa funciona, qual que é o horário em que a minha vaga vai funcionar. Né? Quanto mais a gente tem esses detalhes alinhados, que são detalhes agora, mas serão muito importantes no futuro, mais a gente tem chance de passar e de estar tudo certinho quando a gente começar. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o processo seletivo de fato? Eu gostaria de te pegar esses últimos minutos só para dar as dicas pontuais. Eu trabalhei por muito tempo no NUB, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há mais ou menos 6 anos, e na área de recursos humanos, eu trabalho há mais ou menos 12 anos. Então, por um tempo também, eu já fiz processos seletivos e eu gostaria é claro, a gente tem alguns minutos, mas de desmistificar algumas perguntinhas básicas que eu acho que quem já fez entrevistas já deve ter visto, já deve ter respondido. Por exemplo, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Onde você gostaria de estar profissionalmente daqui a alguns anos? Ou aquela famosa pergunta de pontos positivos e negativos, né? São perguntas até meio batidas, meio clichê, mas volta e meia elas aparecem numa dinâmica, num processo seletivo. E o porquê que elas aparecem? O que a gente espera como resposta nessas perguntas, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês no processo seletivo, a primeira dica é informe-se. Quando a gente pensa em se informar, é se informar sobre a vaga mesmo, sobre a empresa. Então, antes, vou dar um exemplo. Acabei de me candidatar a uma vaga e fui chamado para uma entrevista de emprego que vai acontecer na próxima semana. Primeira coisa que eu vou fazer não vai ser preparar minha roupa, nem decorar respostas, nem nada disso. Primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar sobre a empresa no sentido de o que essa empresa faz? Quais são os seus principais concorrentes? Prêmios ela ganhou? Qual é o seu maior produto? Ou qual que é o seu maior serviço? Ou no que ela é líder no mercado? Quais são os profissionais que trabalham nela? Como a gente pode fazer essa pesquisa, gente? Entrem no site da empresa, geralmente tem um institucional da empresa. Lá nesse institucional, você vai ter mais informações sobre sua fundação, história, prêmios, conquistas da empresa, o que foi acontecendo ao longo dos anos. Entrem no LinkedIn da empresa. Né? LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social voltada para o mundo profissional. LinkedIn é muito legal, aliás. Se quiserem me adicionar também, vocês vão me encontrar, só colocar Lucas Fernandes Nube, tá? Trocar algumas informações, tá bom? Lá no LinkedIn você consegue seguir pessoas, seguir profissionais que trabalham na empresa para saber que tipo de projetos estão acontecendo, que cursos essas pessoas fizeram no sentido de direcionar um pouquinho mais da sua fala na entrevista, tá? Por que isso? Porque se eu perguntar como analista, se eu perguntar para você, por que você gostaria de trabalhar aqui na minha empresa ou na nossa empresa? Você concorda que se você der a resposta, eu gostaria de trabalhar aqui na empresa porque eu estou precisando muito e eu preciso pagar minha faculdade. Apesar de ser verdade, essa resposta não é nem um pouco relevante para a empresa. Vocês concordam? Faz vocês. Agora, se você falar o seguinte, eu gostaria de trabalhar nesta empresa porque ela desenvolve tal e tal projeto, tem tais e tais valores, inclusive tem tal e tal iniciativa voltada para esses valores. É aqui nessa empresa que desenvolveram tal e tal tecnologia e fazem e desenvolvem tal e tal produto. E trabalha tal e tal pessoa que para mim são referências na área e eu tenho como exemplo e inspiração no que diz respeito à carreira. Quando você fala isso para mim, você está dizendo assim, eu não quero trabalhar em qualquer empresa, eu quero trabalhar aqui, pode contar comigo. Isso, para mim, que sou analista de recursos humanos, é muito importante, porque eu sei que você está aqui para crescer junto com a empresa e você não vai sair daqui 2 ou 3 meses. Você está aqui para, mais do que ficar, você está aqui para agregar, porque é um objetivo seu também, e a gente vai fazer isso juntos. Então é muito importante que você pesquise sobre a empresa para que você, no processo seletivo, saiba do que você está falando. Tudo bem? Não só sobre a empresa, mas sobre a vaga também, tá bom? Próxima dica, turma. Deixa eu só vir aqui. Próxima dica é trace um plano. Quando a gente pensa em traçar um plano, claro, muitas pessoas pensam no plano de médio, de curto prazo, que é o seguinte, eu vou lá, eu vou falar tal coisa, se me perguntar tal coisa, eu vou falar tal coisa, né? Mas pense no plano de médio e longo prazo. Por quê? Você já pesquisou sobre a empresa, você já
moldou a sua entrevista, já moldou o seu plano de médio, de curtíssimo prazo, que é o que você vai falar ali na hora, mas e o seu plano de longo prazo? Por quê? Quando eu perguntar para você, olha, eu já sei por que que você gostaria de trabalhar aqui com a gente e onde você gostaria de estar profissionalmente daqui 3 anos, por exemplo. Muitas pessoas cometem uma gafe de superestimar o seu potencial. Notem que eu não estou falando para ninguém ir lá e falar, não, não sei o que eu vou fazer. Mas também, por exemplo, tem uma grande empresa que uma vez eu estava atendendo, e aí um dos candidatos, numa entrevista, falou o seguinte: olha, daqui 5 anos eu quero ser presidente aqui. Ou na cargo. Presidente não, desculpa, ele falou. Presidente não, né? Ele falou: eu quero estar em algum cargo de direção. Né? Eu estou aqui, eu quero ter algum cargo de direção. Ok, é legal, ninguém vai questionar a capacidade de ninguém. Se esse jovem quer, ele vai fazer o máximo, ele vai conseguir. Porém, essa empresa era uma empresa familiar e os cargos era uma grande empresa familiar, só que os cargos de direção eles são todos parte da família, basicamente, né? Uma empresa limitada. Então, a não ser que esse jovem entrasse para a família, casasse-se com alguém, ele não conseguiria essa vaga. Então, quando a gente superestima ou também subestima, por exemplo, daqui 5 anos eu não sei, quero estar trabalhando aí, vivendo a minha vida, pagando as contas e, né, o que importa é viver. Quando você fala isso também, mostra que você também não tem um plano, e mostra que ou você está superestimando o seu plano que está fora da realidade, ou você está subestimando o seu potencial e não está só um plano para você. Então é ideal que você trace um plano e fale, olha, daqui nos próximos 1 ou 2 anos gostaria de estar nesse projeto, daí subir para tal cargo, e por que não tentar esse projeto, desenvolvendo tal e tal competência e aprender tal e tal conhecimento. Notem que quando você fala isso, você mostra que você não está só querendo trabalhar na empresa, mas que você gostaria também de aprender com ela e crescer junto com ela. Isso também é um grande diferencial. Então, trace um plano realista, já pensando em como essa empresa vai entrar no seu plano. Tudo bem? A próxima dica é a dica 3, atualize-se. Quando a gente pensa em se atualizar, obviamente a gente sabe que a mudança é uma constante, né? E o conceito de lifelong learning, que quer dizer você aprender ao longo da vida, em qualquer lugar, em qualquer momento, sobre qualquer coisa, mostra pra gente que a gente não precisa mais aprender só sentado numa cadeira em frente a um computador, ou só na faculdade, ou só fazendo um curso, ou só quando você compra aquele curso EAD. Hoje, a gente pode aprender assistindo uma palestra boa no YouTube, a gente pode aprender conversando com pessoas que são referências na área, a gente pode aprender praticando algo. Né? Então, quando eu falo para vocês atualize, é exatamente esse atualizar-se de coisas que vão além da nossa área de atuação. Porque olha só, hoje nós já encontramos facilmente engenheiros trabalhando na área de contábeis ou de marketing, já encontramos profissionais da área de tecnologia estudando comportamento humano, já conhecemos, por exemplo, profissionais da área de sociologia e antropologia trabalhando com aplicativos ou com a parte de geografia. Então, o conhecimento ele já não está mais fragmentado e subdividido. Quanto mais eu tenho uma visão macro e sei o quanto tudo influencia na minha área, mais eu serei um profissional completo. É o conceito de conhecimento em T. Então, como a gente vai se atualizar? Então, e por que se atualizar, né? Além de aplicar isso na área, geralmente no processo seletivo, vocês vão ver que vão aparecer assuntos que vão fugir um pouco do que é o esperado para a área. Inclusive, até mesmo numa videoentrevista, aqui numa conversa, nós vamos ter papos que vão ser aleatórios. Então, vai ter uma pergunta que eu vou te falar sobre a sua área, mas também uma pergunta que eu posso falar sobre outras coisas. Ou, por exemplo, naquele intervalo, no cafezinho, né, entre uma etapa e outra do processo seletivo, você está sendo avaliado e avaliada no sentido de o que você vai trazer para a conversa? Você vai falar sobre o quê? No que você vai agregar? O quanto você agrega no processo seletivo também mostra o quanto você irá agregar trabalhando na vaga. Então é importante saber disso. Você é um profissional que vai trazer qual conteúdo e como esse conteúdo vai ser relevante. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui no chat, agora eu não sei se eu leio aqui, se eu deixo para o final, né? Só fiquei em dúvida. Bom, eu tenho uma pergunta sobre currículo. Eu pesquisei alguns métodos na internet, só que cada um fala uma coisa diferente. Que tipo de currículo as empresas querem ver? Agora eu não sei, professor, eu respondo essa pergunta agora ou a gente espera para guarda essa pergunta para a gente falar daqui a pouco, para continuar seguindo a linha? O que vocês acham? Professor Luiz?
Eu acho que pode deixar para o final, viu, Lucas? Aí a gente já faz as intervenções naquele tempo que a gente combinou. Perfeito. Então, professor, você me lembra dessa pergunta, caso o chat for ficando para trás? Não está aparecendo para mim aqui, viu? Eu acho que foi feita diretamente para você. Ah, então eu vejo aqui. Mas eu te lembro dela sim. Perfeito, então vamos lá. Ok? Obrigado, professor. Então tudo bem? Daqui a pouquinho a gente retoma essa informação que é bem interessante, aliás, sobre currículo. Bom, dica número 4, pessoal, pense no seu marketing pessoal. Sempre quando a gente fala em marketing pessoal, algumas pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que diz respeito ao marketing pessoal. E vem a ideia de que nós estamos falando sobre falar sobre você, ou falar bem de você mesmo. Hoje, cada vez mais, nós percebemos que o marketing pessoal tem a ver com comportamento. Não o que você fala de você, mas o que você mostra sem ter que falar. Todos nós conhecemos pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas falam que fazem. E é muito importante que a gente saiba disso, porque um bom relacionamento interpessoal, um trabalho com diversidade, um trabalho em equipe, empatia, inteligência emocional, hoje dizem mais sobre marketing pessoal do que de fato o que você fala. Então, como que a gente consegue falar sobre o nosso marketing pessoal numa entrevista de emprego, já que eu não tenho oportunidade de interagir e só de falar? Tem uma fase no processo seletivo que nós chamamos de entrevista por competência, que é quando eu não vou querer saber se você é uma pessoa responsável, se você é uma pessoa dinâmica, se você é uma pessoa flexível, mas eu vou querer saber em que situações você foi assim e por que você acha que foi flexível, responsável e dinâmico, tá? E aí tem uma pergunta-chave, que é aquela pergunta que diz respeito a qual que é um ponto positivo e negativo seu? Né? Geralmente essas perguntas são meio clichês e as respostas acabam também sendo meio clichê. Todo mundo fala um ponto negativo. Eu sou muito ansioso. Ei, por mais que nós todos sejamos um pouquinho ansiosos, ainda mais ter que estudar e trabalhar, e agora nesse momento de fragilidade emocional que todos nós estamos passando, a ansiedade tendo, infelizmente, uma constante para muita gente, né? Então, a ansiedade ela acaba não dizendo muita coisa sobre o mercado de trabalho, e nem quando você fala, eu sou perfeccionista, né? E isso também não diz muito. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Se alguém falar para vocês qual que é o seu ponto negativo, fale a verdade. Então, por exemplo, claro, falar a verdade, mas com um adendo que eu diria que é o mais importante. Falei a verdade, isso aqui realmente eu não sou bom nisso. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para se superar nessa sua dificuldade? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, por exemplo, eu não me comunico muito bem, sou uma pessoa muito tímida, então considero que isso tem me atrapalhado bastante nos processos seletivos e no meu dia a dia no trabalho. Esse é um ponto negativo, concordam? Mas eu já me inscrevi em alguns cursos de oratória, eu tenho lido bastante sobre isso, tenho tentado conversar, tenho estudado sobre comunicação e expressão, e eu tenho me desafiado, né? Tenho tentado assumir reuniões, assumir até mesmo palestras para ver se eu consigo me expor e superar esse desafio para mim. Notem que isso mostra que você tem pontos negativos, que isso é normal, todo mundo tem. Mostra que você conhece esses pontos negativos e mais do que isso, mostra que você está fazendo algo para superar esses pontos negativos. É diferente de você simplesmente falar, eu sou assim mesmo, sou preguiçoso mesmo, nasci assim, cresci assim, Gabriela, e essa é a minha vida, concorda? Então, tudo bem até aqui. Próxima dica, pessoal, tem a ver com a nossa primeira impressão. Quando a gente fala sobre primeira impressão, gostaria de falar para vocês agora sobre vídeo entrevista, tá? E eu acho que eu vou usar mais uns 5 minutinhos, pode ser? Né, que a gente... Acho que nós temos esse tempinho, né? Eu vou ser bem objetivo. Vídeo entrevista hoje é uma tendência e é o novo normal no que diz respeito a processos seletivos, né? Até porque se nós estamos se candidatando a vagas de outros estados, faz super sentido eu ser entrevistado e também trabalhar de forma remota. Então vamos lá. Qual que é o fator eu tenho que levar em consideração numa videoentrevista? Primeiro, conhecer a ferramenta, tá? Lembra que nos processos seletivos a gente falava, você tem que conhecer o lugar. Então a dica era sempre ir lá no Google, ver o mapa, conhecer o lugar onde você vai pegar, conhecer quais são as linhas de ônibus, metrô, se você vai de carro, onde tem estacionamento. Como que você se preparava antes, agora é diferente.
você vai primeiro conhecer a ferramenta. Então, se você vai usar o Zoom, o Webex, o Skype, o GoToMeeting, o Google Meet, o Microsoft Teams ou uma outra ferramenta da própria empresa, tente conhecer, pesquise antes, saiba como é a conexão, para você não perder seu precioso tempo com falha na internet, com microfone mudo, sem imagem, tá bom? Outro ponto, as videoentrevistas geralmente vão acontecer na sua casa. Então tente escolher um lugar neutro, né? Um quarto que tenha uma parede branca no fundo, um local neutro, para que você não exponha muito do que às vezes nem precisava mostrar. Então a gente sabe que a gente está em casa, tá? Ninguém é obrigado a deixar uma casa um brinco somente para uma entrevista. Mas também ninguém é obrigado numa entrevista a ficar vendo, por exemplo, uma cama desarrumada, uma roupa jogada, coisas fora do lugar. Parece meio bobagem, um preciosismo, mas querendo ou não, isso também diz muito sobre o que a gente quer mostrar da gente. Tá? Outro ponto, cuidado com interferências e barulho numa videoentrevista. Então, avise as pessoas da sua casa, olha, hoje eu vou fazer uma entrevista, tudo bem se eu ficar aqui nesse quarto, ou se vocês ficarem em silêncio e tudo mais. Apesar de que a gente sabe também que aqui nós estamos conversando, mas é normal que o vizinho solta fogos, passa o carro vendendo ovo, alguém começa uma reforma, o doguinho começa a latir, a gente sabe. Né? Tem coisas que fogem ao nosso controle. Então, o que a gente fala nessa hora? Né? A gente finge que não está acontecendo? Não. Você fala, olha, você me desculpa, é que está acontecendo uma reforma aqui, fugiu do meu controle, não esperava. Se você quiser, se não houver problema, a gente pode continuar, ou se vocês preferirem, a gente pode agendar em outro horário, eu estou à disposição. E tudo bem, a gente vai superar, a gente vai passar por isso juntos, né? E outro ponto importante também, numa videoentrevista, é o que você vai falar. Porque geralmente vistas, nós perdemos um pouco da capacidade de expressão do olho no olho. Então, vamos focar um pouco na comunicação, na objetividade. Então, vamos falar sobre comunicação? Comunicação. O que a gente vai falar numa entrevista? Lembre-se de que boa parte das pessoas que estão entrevistando vocês, elas são do RH. Elas não são da área de atuação que você atua, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu faço logística. E aí eu estou numa videoentrevista. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdos comportamentais nessa primeira etapa. Né? O analista de treinamento, de recrutamento e seleção, ele quer saber sobre suas competências. Então não adianta você falar sobre os modais de logística, sobre cabotagem, sobre coisas específicas da área, porque para a pessoa do RH, isso acaba não sendo relevante nesse momento. Talvez a pessoa nem saiba disso. E o que acontece, isso vai mais te distanciar do que te aproximar. Então, muito cuidado com o uso de termos técnicos, expressões muito difíceis ou expressões nichadas, né, que são de um nicho. Mais limitadas as suas expressões mais técnicas, mais elas afastam pessoas. Então, não caia naquela falácia de que numa entrevista a gente tem que falar totalmente técnico, né, e usar palavras rebuscadas. Isso não é real. Seja claro, objetivo e, mais do que isso, se alinhe à comunicação da pessoa que está te ouvindo. Tudo bem? Muito cuidado também com gírias e expressões informais, tá? Porque geralmente gírias e expressões informais, elas podem até funcionar para algumas empresas, mas não para outras, e podem até fazer parte da cultura de algumas empresas e podem ser abolidas totalmente de outras. Então, na dúvida, use uma comunicação mais formal, mais clara, respeitosa, tá? E você não precisa também ler uma ata na entrevista, mas também você não tem que usar todas as gírias e expressões informais, que isso pode ser até mesmo ofensivo. Tudo bem? Preste atenção ao contexto onde você está inserido, se adapte à comunicação e ouça tanto quanto você fala. Tá? Porque boa parte dos erros dos candidatos numa entrevista é não responder perguntas que foram feitas. Vocês já devem ter visto, por exemplo, os debates, né? Debate agora para prefeito, para presidenciais, debates. Você vê que é engraçado, né? É feita uma pergunta e eles respondem outra. E muitas vezes, numa entrevista, num processo seletivo, isso também pode acontecer, mas isso só tende a te prejudicar. Tudo bem? Pessoal, duas últimas dicas. Deixa eu só ver isso. Duas últimas dicas. A última. Pratique a empatia. O que é isso? Geralmente, numa entrevista de emprego, por mais que nós estamos falando de vídeo entrevista aqui, que é a etapa individual, muitas vídeo entrevistas têm uma etapa coletiva, que você vai entrar numa sala como essa que vocês estão assistindo agora e interagir com outras pessoas, no qual o mediador ele vai conseguir saber como está a interação. Tá? E vocês vão ter desafios, objetivos a alcançar nessa interação. Tá? Lembre-se
que num processo seletivo, por mais que a gente tenha 20 pessoas se concorrendo à vaga e eu tenho uma vaga só, é muito importante que você mostre que você está lá para ajudar as outras pessoas do que para prejudicar as outras pessoas. Por mais que você fale, mas é uma vaga só, eu preciso dessa vaga, eu vou ganhar de todo mundo. Não é assim que funciona, porque a sua capacidade de pensar colaborativamente também está sendo avaliada. Então eu quero saber o quanto você está apto a abrir mão do que você tem para ganhar em detrimento do outro, do que derrubar outras pessoas. Você fazendo isso mostra que sabe trabalhar em equipe, sabe lidar com adversidades e está preparado para trabalhar com qualquer pessoa. Esse é um grande diferencial. Então, respeito, um olhar para o outro, um olhar acolhedor, empatia, sempre vai ser mais valoroso do que a sua capacidade de ser individualista e competitivo. Tudo bem? E por fim, se acalme. A gente sabe que um processo seletivo envolve avaliação e na maior parte das vezes a gente se sente avaliado, né? E quando a gente se sente avaliado, a gente sente que não está sendo tão natural, a gente esquece coisas, a gente deixa de falar o que gostaria de falar, fala o que não gostaria de falar. Então, se acalme. Pense o seguinte, a premissa é, se eu não passar nessa vaga, vão ter outras, essa não é a única vaga do mundo, e se eu não passar nessa vaga, provavelmente não é porque eu não sou um bom profissional, mas é porque tem profissionais que estão mais adequados a o que esta vaga espera. Lembra do que nós falamos de match cultural no começo da nossa palestra? Às vezes as empresas elas já não estão contratando só pelos cursos que você fez ou pela sua experiência profissional, mas sim se você está adaptado à cultura da empresa. Então, às vezes, tem um profissional que nem tem tantos cursos como você, nem tem tanta experiência como você, mas passou. Porque esse profissional está mais adaptado à cultura do que essa empresa espera do profissional do que você. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior, isso não quer dizer que você é menos merecedor da vaga. Só quer dizer que, por uma questão cultural, você não coube ali. Então, pense nisso. Não quer dizer que se você não passou em 1, 2, 3, 10 entrevistas, você não é um bom profissional. Só quer dizer que, em questões culturais, acabei não me adaptando. Tudo bem? Isso ajuda a gente a se acalmar. E um outro ponto importante, que eu já falei, conheça o lugar previamente, então conheça a ferramenta previamente. Chegue com antecedência na entrevista. Então, se a gente está marcando para começar às 10 uma entrevista, já esteja logado mais ou menos umas 9h30, 9h35 para testar tudo, tá? Para já ir conversando com a pessoa que vai te entrevistar. Você vai ficando mais calmo, você já está sentindo que já está tudo bem, é só começar, tá bom? Evite chegar atrasado numa entrevista, ficar testando coisas depois que a entrevista já começou, isso vai te deixar mais nervoso ou nervosa ainda e corre mais risco de você não performar tão bem no que você gostaria de dizer. Outro ponto específico é durma antes, durma bem a noite anterior, tá? Não fique estudando até tarde, lendo coisas. Então durma bem, se alimente bem. Pense que se alimentar bem, dormir bem é tão importante quanto você ter estudado sobre a empresa. Tá? Porque com sono e com fome a gente não consegue focar em nada. Bom, turma, nós estamos agora de fato finalizando o nosso encontro. Gostaria só de convidar vocês a fazer os cursos online que estão disponíveis no site do Nube, que valem horas complementares também. E para finalizar, essa daqui é uma frase do Alvin Toffler, que é um dos maiores futurólogos, né, do mundo. Ele estuda o futuro, basicamente. Ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é a pessoa que não sabe ler ou escrever. O analfabeto do século XXI é a pessoa que não sabe aprender. Ela também, ou seja, esqueceu o que já aprendeu e não sabe reaprender de uma forma totalmente diferente. Isso a gente chama de desconstrução. A mudança é uma constante e a nossa capacidade de se reciclar sempre vai ser um diferencial. Turma, agradeço a participação de vocês, espero que tenha feito sentido. Professor Luiz, passo a palavra. Agora é com você. Bom, primeiramente eu queria agradecê-lo, foi uma grata surpresa, muito gostoso ouvir esse espaço de fala. Eu sou professor da Faculdade de Direito e, por coincidência, minha disciplina é o Direito do Trabalho. Então, bem ou mal, a gente fala sobre o mesmo objeto dentro de perspectivas diferentes. E o que é interessante é que as expressões e a preocupação que você manifestou é com quem está entrando no mercado de trabalho, mas, na verdade, o mercado de trabalho ele não deixa de ser um tabu e uma preocupação não só para quem está entrando, mas para quem já está nele também, né? Sobretudo em um momento de crise econômica, enfim, um momento de pandemia. Então, todo mundo tem a preocupação de se manter atualizado, de se manter ativo,
para se manter útil dentro de um mercado de trabalho que tem se mostrado cada vez mais competitivo. Então, eu particularmente achei interessantíssimo tudo que você trouxe, porque, de fato, desmistifica algumas questões que todo mundo fala sem saber, de fato, como acontece, o que acontece, quando acontece. Então, agradeço aí em nome da universidade, que eu acho que não poderia ter iniciado essa feira de uma maneira mais apropriada para os nossos alunos, que sempre se preocuparam muito com a questão da acessibilidade ao mercado de trabalho. Mas nesse momento de pandemia, eu tenho notado uma preocupação ainda maior, né? De maneira rotineira, eu tenho recebido contato de alunos pelos aplicativos que a universidade usa, alunos pedindo uma reunião, uma conversa para desabafar mesmo, de desespero, porque eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho, porque já era difícil, agora piorou. Então, muito obrigado mesmo, Lucas. Muito boa a sua fala, muito boa a sua palestra, muito claras as suas palavras aí. Tem aquela pergunta que você tinha colocado aí, que eu acredito que tenha sido feita de maneira pontual e direta para você enquanto apresentador. Eu vejo aqui o professor José Antônio, ele também fez um questionamento quanto ao domínio de línguas, né? Se essa competência ela permanece ou se ela cai por terra, se ela se esvai por conta das tecnologias. E aí eu tinha uma pergunta minha anotada aqui, já aproveitando a colocação do professor José Antônio, o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu sou de uma geração em que o domínio de uma outra língua ela era um tabu essencial para a inserção no mercado de trabalho. Então, a minha geração, além do colégio, ela também fazia curso de línguas, enfim. Então, isso até criou uma rede de escolas de inglês, né, que dominaram o mercado e, enfim, criaram grandes conglomerados. Esse era o tabu da minha geração. O que eu te perguntaria hoje, Lucas, é o seguinte: dentro daquelas habilidades que você apresentou aí, seria possível falar de alguma habilidade geral? Eu sei que cada vaga exige uma habilidade específica, mas teria alguma dica que a gente poderia dar para os alunos que estão acompanhando? Mais de 250 pessoas acompanhando aqui a sua exposição. Quais habilidades você sugeriria que eles buscassem? E num momento de crise econômica, onde encontrar essa melhoria de formação sem despender tanto investimento? Uhum, perfeito, olha só, e é muito interessante porque, aliás, obrigado, professor, pelo reconhecimento, e por mim é um prazer estar aqui, e assim, gente, sem brincadeira, por mim eu poderia ficar a manhã toda falando que adoro esse tema também, e quando vocês me dizem que está fazendo sentido, para mim é mais motivador ainda. Bom, qual que é a grande questão aqui? Quando a gente pensa sobre quais são as competências do mercado de trabalho no futuro, nós estamos mais falando de competências comportamentais e humanas do que técnicas, né? Ressaltando, uma competência técnica, hoje a gente consegue aprender com mais facilidade do que uma humana. Se a gente voltar, como o professor falou muito bem, 10, 15, 20, 30 anos atrás, até para você fazer um curso de idiomas era uma coisa muito difícil. Tanto é que as grandes redes dominaram o mercado, formaram os conglomerados ali, que estão aí até hoje, aliás. Mas hoje, se você quiser aprender um idioma, você já tem uma dezena de aplicativos, vídeos no YouTube, uma dezena de informações. E se você quiser aprender qualquer coisa, eu quero dizer, por exemplo, eu quero aprender AutoCAD, quero aprender sobre um termo específico no direito, eu quero aprender algo, eu consigo por mim ter acesso a essa informação. Porém, eu não consigo aprender como ter um bom relacionamento com uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim. Isso eu não consigo colocar num curso, eu não consigo procurar no Google, vocês concordam? Então, notem que o fato é que as competências para o futuro estão relacionadas à nossa capacidade humana. No ano de 2017, o Fórum Mundial de Economia estabeleceu as 10 competências para o futuro a partir do ano de 2020. O mais interessante de tudo isso é que, obviamente, lá em 2017, eles não sabiam que a gente ia estar passando por esse 2020, né? Só que as competências que eles elegeram lá em 2017 têm tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Capacidade de resolução de problemas complexos, a capacidade de ter pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe, liderança, inteligência emocional, flexibilidade cognitiva. Então, eu poderia ficar aqui à tarde falando sobre cada uma dessas competências, mas eu diria que a principal, professor, e a todos, eu diria que é a nossa capacidade de criatividade e inovação.
porque a criatividade e inovação é uma capacidade que ela é uma das únicas que ela se mescla entre o conceito de hard skills e soft skills. Porque tem técnicas, sim, para a gente falar sobre criatividade, tem técnica para você desenvolver um pensamento criativo, mas por outro lado tem muito a ver com o seu olhar, com a forma como você troca a lente assim do mundo, sabe? Você troca a lente e você passa a ver de outra forma. E por que eu estou falando em criatividade? Ressalto, as nossas profissões, turma, estão mudando. E elas estão mudando muitas vezes para um caminho que nós ainda não conhecemos e muitas vezes para um caminho que nós estamos construindo. Né? A gente não está passivo no mercado. Nós somos ativos e nós somos a construção dessas novas tendências, de fato. Então, parte da nossa criatividade, superar as demandas que nós estamos vivenciando hoje, superar as dificuldades. Como a gente pode ter um pensamento criativo? Boa parte dos nossos bloqueios mentais, o que bloqueia a nossa criatividade, tem a ver com a nossa forma de pensar padronizada, de sempre repetir os nossos mesmos rituais, a nossa mesma forma de ver o mundo, de sempre conversar com as pessoas que pensam igual a gente, de sempre estar dentro da nossa própria bolha, que é muito confortável, mas ao mesmo tempo nos limita na forma de pensar, e até comportamentos mais corriqueiros mesmo, por exemplo, ir para a faculdade pelo mesmo caminho, ligar o computador e abrir sempre as mesmas abas. Isso faz cada vez mais a gente ter comportamentos padronizados e menos críticos ao mundo, tá? Então, ter aquela postura de beber um pouco de cada fonte faz a gente criticar todas as fontes e ter um pensamento cada vez mais criativo, né? Tudo bem, professora, respondi ou eu acabei indo longe demais? Sim. Professora Amanda, tem alguma dúvida aí? Eu tenho uma pergunta assim de ordem muito prática, Lucas. Quando a gente vai para uma entrevista, né, a ideia é que a gente sempre responda, né? Alguém vai nos perguntar. Mas aí eu queria saber, é importante que a gente também faça perguntas? E se realmente quais as perguntas que eu não posso fazer, que eu me queimo na entrevista? Olha, que legal, que pergunta interessante, Amanda, porque é uma dúvida crucial e é isso que te deixa nervoso e nervosa numa hora da entrevista, né? Vamos lá. Foi esse o tempo em que a gente ia para uma entrevista no modelo de interrogatório, né? Em que a gente ficava lá somente aguardando e respondendo com sim, não, sim, fiz isso, não fiz. Quando a gente fala hoje sobre entrevistas, existem etapas que vão muito além. Existem etapas que são um bate-papo mesmo, existem etapas que são projetos a serem construídos, existem etapas que seria você contar sobre uma experiência sua e então, de fato, a gente vai conseguir ver muito mais sobre você no que diz respeito às competências que você mostra ter, nos projetos que você participou. Inclusive, eu vou falar sobre as perguntas que são delicadas, mas gostaria de pôr um adendo. Muitas vezes a gente considera que são experiências relevantes só as experiências formais no mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, é o meu primeiro emprego, estou procurando uma oportunidade, mas eu não tenho experiência de trabalho. Mas olha só, você já fez parte, por exemplo, do grêmio acadêmico, de uma empresa júnior na faculdade? Você fez parte da organização do comitê de formatura? Você fez parte da organização de algum evento, de alguma feira? Mediou algum painel? Você faz parte de algum projeto social? Você faz parte de alguma ONG, alguma atividade voluntária? Você já fez algum tipo de imersão cultural, um intercâmbio, uma atividade religiosa, uma atividade esportiva? Só faço parte do grupo de jovens, sou técnico de um grupo de dança. Isso tudo são experiências que mostram sua capacidade de trabalhar em equipe, de organização, de estratégia, de problemas complexos. São competências extremamente necessárias e que a gente pode sim falar numa entrevista. Eu não quero saber somente quais são os certificados você tem, mas quais são as vivências que você tem. E agora falando sobre perguntas, claro, tem perguntas que são delicadas. Por exemplo, tem empresas que, claro, é clichê, mas ainda é delicado, você perguntar sobre remuneração logo no primeiro contato, né? Porque tem empresas que já vão divulgar e tem empresas que ainda não vão divulgar, porque elas vão falar remuneração de acordo com o cargo que você vai especificamente. Então, se você vai para um cargo sênior, pleno, júnior, né? Então, às vezes é um pouco delicado, ou às vezes são planos de cargos e salários que ainda estão sendo construídos de acordo com as pessoas que estão sendo contratadas. Então, perguntar isso soa como se, e aí, o que você tem a me oferecer? Claro, é um direito nosso, e eu ainda diria mais. Eu ainda faço parte do movimento de que eu acho que todas as empresas deveriam colocar nas suas vagas os salários para a gente conseguir se programar também.
e para a gente ter mais critérios para nós, como profissionais, fazermos nossos filtros. Mas a gente sabe que nem todas fazem e muitas empresas têm motivos para não fazer. Então, esse dado acaba sendo um pouco delicado. Agora, eu diria que perguntas que são mais bem-vindas são aquelas perguntas que dizem respeito a como eu posso ajudar na empresa. Pensem dessa forma. Tentem fazer o seguinte, tentem inverter. Tá? Se você agora abriu sua startup e você está contratando um estagiário, o que você gostaria que ele te perguntasse? Basicamente, que tipo de informação você gostaria que ele trouxesse até você? Você tá contratando alguém para ser um parceiro seu, para te ajudar e para vocês crescerem juntos. Né? Não é alguém para fazer nenhum tipo de questionamento, se vale a pena estar ali, nesse aspecto, tá? Mas é claro que a gente tem que questionar se o que a gente está fazendo, nossas escolhas têm sentido. Mas é muito mais uma relação de parceria do que uma relação de, olha, só vou se você fizer isso, só vou se você fizer aquilo. Tudo bem, eu fui claro nesse ponto, acho que eu fui mais pro pessoal mesmo, mas sim, tem perguntas que agregam e outras perguntas podem comprometer um pouco da visão, tá bom? Ô Lucas, temos perguntas aqui dos nossos convidados. Ó, o Samir colocou aqui no chat, na parte final da sua fala, você mencionou alguns cursos. Ele está perguntando qual é o site onde ele tem acesso a esse material. Perfeito. Se eles entrarem no www.nube.com.br, tem uma série de cursos EAD disponíveis que são bem interessantes, né? São sobre entrada no mercado de trabalho, mas também, como você falou, professor, às vezes já estou no mercado de trabalho, como eu posso me capacitar como profissional, que já estou atuando, né? O mais legal, que eu sempre ressalto para os estudantes, é que esses cursos eles valem horas complementares para a faculdade, são totalmente gratuitos. E outra coisa, eu gostaria de ressaltar, peço, se tivesse tempo, coloquem no Google Feira Nube de Estágios, uma feira que a gente vai realizar agora no final desse mês, com 3 dias diretos de bastante palestras, conteúdos on demand também, stands de empresas e instituições de ensino. Então, lá também vai ter bastante conteúdo, espero que seja relevante para todos vocês. Ótimo. Ana Júlia. Desculpa, tem só mais aquela pergunta que a gente tinha mencionado. Você quer deixar ela para depois, que é sobre currículo? A gente responde a Ana Júlia agora. A Ana Júlia agradeceu pela palestra e tem uma pergunta do Carlos Eduardo que encerra. Então, se quiser iniciar pela que você tem aí, depois eu passo a dele, pode ser? Perfeito. Se eu não me engano, a Isabela Tomé perguntou aqui sobre currículo, né? Que ela pesquisou vários modelos e perguntou sobre qual que a gente deve levar em consideração, porque os currículos eles são diferentes de fato, mas eu diria que os currículos todos, apesar de serem diferentes, eles têm uma estrutura básica, que é o que as empresas vão bater o olho, que é impreterivelmente seus dados pessoais, né? Isso tanto no currículo quanto num cadastro que você for fazer num site, tá? Por exemplo, vou me candidatar ao site do Nube, tenho que colocar meus dados pessoais corretos, porque essa é a forma que a gente vai te acionar, né, para uma possível entrevista, tá? Cuidado com o e-mail também, que muita gente acaba usando o e-mail que é um e-mail pessoal, o e-mail que eu uso para as redes sociais, né? Às vezes o e-mail diz muito sobre a gente, né? Então o e-mail formal ali com nome e sobrenome sempre ajuda, tá? Outro ponto importante, a gente colocar nossas experiências profissionais, lembrando que as experiências profissionais, elas têm que sempre ser colocadas levando em consideração qual é a vaga. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente conhece alguém que hoje está trabalhando na área de recursos humanos, mas o primeiro emprego da vida foi na área foi num restaurante, atendimento ao cliente, tá? Será que eu preciso colocar que eu trabalhei nesse restaurante quando eu tinha 18 anos e hoje já estou com 38 anos, por exemplo? A resposta é não. Porque esta experiência, em tese, ela não vai agregar em nada para a vaga que você está pleiteando hoje, tá? Então lembre-se que você é o curador da sua própria vida, nas duas experiências. Então você é que vai decidir o que vai estar nesse currículo, que vai estar de acordo com o que você gostaria de mostrar ou não. O currículo ele não é uma biografia, então ele não precisa ter cada detalhe ali, o que você fez, todas as experiências. Até porque você pode fazer mais de um currículo de acordo com a vaga. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um curso técnico no ensino médio em enfermagem, mas depois eu migrei para a área da tecnologia da informação e hoje eu trabalho com Big Data. Só que agora eu estou realmente precisando entrar e eu vi uma vaga de enfermagem muito interessante.
Então, eu vou focar todas as experiências que eu tive de enfermagem, todas as experiências que contribuem para o olhar da enfermagem e o curso que eu fiz. E esse vai ser meu currículo para aquela vaga. Por outro lado, eu também vou me candidatar para uma vaga para analista de Big Data. Será que eu preciso colocar que eu fiz um curso de enfermagem para essa vaga? Então, de fato, eu posso filtrar o meu próprio currículo também. Tá? É muito importante ter um objetivo no currículo, então sabendo que o currículo ele precisa ir para algum lugar. O objetivo geralmente é a área que eu estou me candidatando ou o nome da vaga mesmo. Por exemplo, é uma vaga de estágio em tecnologia da informação, coloco objetivo estágio em tecnologia da informação. Ou área tecnologia da informação. Evite fazer um currículo generalista, de uma forma que você fale, estou à disposição da empresa, ou estou aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem muito objetivo, então ainda não construiu. Lembra das primeiras dicas de ter um projeto de médio e longo prazo? Objetivos também. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Isso vai estar lá nos seus objetivos no currículo, tá? E também tem outros adendos que são importantes, que é, por exemplo, foto no currículo. A gente coloca, a gente não coloca? A princípio não, mas tem empresas que solicitam de acordo com a função. Então, ok, não há problema nenhum. A foto vai seguir a mesma premissa de um vídeo. Um lugar neutro, uma foto neutra, uma vestimenta neutra. Tudo bem? Ou, por exemplo, outras informações, um vídeo currículo, né? Tem empresas que pedem vídeo currículo. Como a gente grava um vídeo currículo? São as mesmas informações que você vai apresentar num currículo formal, né? Experiência profissional, formação acadêmica, suas qualificações, as informações complementares, por exemplo, cursos que você tenha feito que não necessariamente estão ligados à sua formação acadêmica, tá? Por exemplo, um curso de idiomas, e aí você vai falar isso, se apresentar, como se fosse uma apresentação geral. Isso é um vídeo currículo, tem sido muito solicitado também, tá? Professor, posso só fazer um adendo? Que o professor ele tinha feito uma pergunta que eu agora me lembrei, eu fui e voltei sobre o idioma, né? Lembra que a gente tinha comentado? Acho que eu não cheguei a responder. Se o conhecimento em idiomas, em outros idiomas, né, além do nosso português, ainda assim são muito relevantes, mesmo a gente pensando que sim, nós temos tecnologias de tradução simultânea, mas quando a gente fala hoje nesse mundo cada vez mais globalizado, vocês vão ver que é muito fácil a gente interagir com pessoas que falam outros idiomas, que têm outras culturas. E quando a gente está falando de falar um outro idioma, a gente não está só falando de fazer uma tradução literal do que está sendo dito. Estou falando de entender contexto, entender cultura, entender demanda que vem de uma outra cultura. Né? É muito fácil que vocês trabalhem hoje com pessoas que vêm de outros países ou que a gente atenda clientes de outros países. Né? Hoje, cada vez mais trabalhamos de forma remota, então a gente pode ter na nossa equipe pessoas de outros países, tanto da América do Sul quanto do mundo todo. Tudo bem? Então, saber as principais línguas, ainda o inglês, o espanhol e futuramente pode ser que tenha uma outra língua que vai influenciar também, é sempre importante ter uma noção básica para daí a gente conseguir entender contexto, cultura, idioma e conseguir ter uma fluência. Tudo bem? Perfeito. Tem aqui mais algumas perguntas no chat, aí por conta do horário eu vou Perfeito, encerrar verdade. nas que já foram postadas. Claro. O Carlos Eduardo ele perguntou qual é a sua visão de como as empresas estarão organizadas daqui 5 anos no mínimo. A Laiane está perguntando se já é possível fazer estágio no primeiro semestre do curso. Legal. Em linhas gerais é isso. Tá, vamos lá. Vou responder primeiro sobre o estágio, que ela acaba sendo mais objetiva, né? É possível, sim, a gente fazer estágio logo no primeiro semestre, inclusive é indicado. Né? O estágio, pessoal, não segue aquela premissa de que eu preciso de experiência. Inclusive, é proibido a gente exigir experiência de estágio. Inclusive, dica, gente, se vocês verem alguma vaga de estágio em qualquer lugar que exige experiência, informem o agente de integração, porque isso é proibido. Qual que é a grande questão aqui? Como o estágio não exige uma experiência, eu também não preciso de uma experiência acadêmica, porque muitas vezes a gente pensa, eu acho que para entrar no estágio eu preciso estar pelo menos no 3º ano, né, já conhecer sobre a área. Muito pelo contrário, o estágio, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é um ato de trabalho. O estágio é um ato educacional, ele é visto como uma extensão da sua formação.
Tanto é que você, no estágio, impreterivelmente, vai colocar em prática o que você aprende teoricamente na faculdade. Então, no estágio, a gente indica que vocês se candidatem já nos primeiros anos do curso, porque o estágio ele tem um contrato de 2 anos. Vamos lá, vamos supor que eu estou fazendo um curso com 4 anos de duração e no terceiro eu me candidato, você concorda que você só vai ter 1 ano para estagiar? Você não vai nem conseguir completar os 2 anos de estágio. Então é ideal que você se candidate já nos primeiros anos do curso. Inclusive, tem muitas pessoas que fazem um estágio, por exemplo, nos 2 primeiros anos, terminam esse estágio e começam outro em outra empresa nos 2 últimos anos. Tudo bem? Agora, a outra pergunta que acaba sendo a mais abrangente, que é como as empresas vão se estruturar. Essa é a pergunta, professor? Se estruturar nos próximos 5 anos, né? Isso. Então, olha só, de fato a gente percebeu uma mudança radical no mercado de trabalho por conta da pandemia, né? Tanto o homeschooling, o estudar no home office, o trabalho de casa, o trabalho remoto, isso tem mudado radicalmente o nosso mercado, coisas que, se a gente fosse seguir um ritmo normal, bem provavelmente o home office ia demorar um pouquinho mais para entrar nas nossas vidas. Tanto é que ele só foi regulamentado de fato com a última reforma trabalhista em 2017. Então é algo novo, vocês concordam? E aí, isso fez com que muitas coisas mudassem. O que a gente sabe é que a tecnologia vai estar cada vez mais presente, o trabalho remoto ou híbrido vai estar cada vez mais presente, e uma característica interessante que é a orientação a serviços. Tá? Muitas pessoas hoje, todos nós como consumidores das empresas que nós somos clientes, nós estamos muito mais nós temos muito mais uma tendência a consumir os serviços oferecidos do que os produtos oferecidos. O que isso quer dizer? Vocês já devem ter conhecido pessoas que abandonaram o carro para viajar somente com o transporte por aplicativo, né? O Uber, o Easy, Cabify, o 99, por aí vai. Ou pessoas que abriram mão de comprar um produto para ter serviços de assinatura. Imaginem se vocês tivessem que comprar fisicamente cada filme ou série que vocês assistiram no streaming nos últimos anos. Então hoje nós estamos muito mais nós temos uma tendência mais a consumir os serviços e as assinaturas e de uma forma colaborativa, né? Compartilhar essas assinaturas, compartilhar a posse. Eu não quero pagar para ter um carro, eu quero pagar para ter a viagem. Eu não quero pagar para ser o dono de um filme, eu quero assistir quando eu quiser. Então notem que hoje você não precisa comprar nenhum único álbum de um artista para ter acesso a todas as músicas do mundo, basicamente. Então essa orientação a serviços, ela não está lá só no nosso consumo, no que diz respeito ao entretenimento, mas essa orientação a serviços, ela também vai estar no que diz respeito à saúde, à educação e a outras áreas de atuação no que diz respeito ao cliente. Quanto mais a gente souber disso, que uma postura colaborativa e de orientação a serviços vai estar em prática, mais a gente vai estar adaptado a esse mercado. Então, dica é, se atualizem, tenham uma visão macro do mundo. E quando eu digo visão macro, eu não estou falando de tipo, conhecer a minha área e conhecer a minha área no Brasil. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo só para a gente pensar nessa complexidade aí do conceito de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Todo mundo viu o que infelizmente aconteceu no Líbano, né? Acho que faz mais ou menos 2 meses, né? Aquela grande explosão. E a gente pensa o seguinte, ok, aconteceu isso no Líbano, mas como isso afeta o Brasil? Né? O Brasil, gente, além das relações diplomáticas, aqui no Brasil vive a maior comunidade de libaneses fora do Líbano. Basicamente, a maior comunidade de libaneses do mundo fora do Líbano, e mais do que isso, no Brasil tem mais libaneses do que no próprio Líbano. Então, ou seja, no Brasil tem mais pessoas que nasceram no Líbano do que vivem hoje no próprio Líbano. O mais interessante de tudo isso é que algo que acontece lá influencia diretamente a cultura dessas pessoas aqui, a nossa cultura, e influencia também nossos padrões de consumo, nossos padrões comportamentais, e o quanto mais a gente é sensível a isso, a entender demandas, mais a gente vai conseguir ser profissionais adaptados a esse mercado. Então, ter um olhar macro, ter um olhar inovador para as novas tecnologias e orientado a serviços de forma colaborativa. Tudo bem? Maravilha, Lucas. Queria te agradecer muito. A gente estourou aí 15 minutinhos no horário, mas
uma boa conversa e Meu assim, Deus. mais ou menos, a gente perde a noção do tempo. A gente vai, né? Se você deixar, eu fico a tarde toda, gente. E eu acho que a gente aqui também, viu? Ficaria lindo. Foi muito bom, viu? Foi muito legal. Eu acho que você trouxe assim, informações de extrema relevância, né, pertinentes para esse momento que a gente vive. Quero te agradecer demais por essa participação, por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento aqui com a gente, né, Maziero? Professor, acho que o seu áudio está desligado. Desculpa. Ai. Queria agradecer. A gente percebe que a palestra é boa quando consegue cativar o público até o fim, né? Então, se a gente der uma olhada lá nos participantes, não houve oscilação, o pessoal está aí. O Lucas está rivalizando com o horário do almoço e está conseguindo bancar. Então, isso é prova do sucesso. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente começou com o pé direito aí as atividades, as palestras que acontecerão. Queria agradecer ao pessoal que ficou, que participou, um número muito significativo de alunos, enfim, público externo. Isso é muito importante para nós, né? E que seja a primeira atividade de muitas que virão aí no dia de hoje e de amanhã. Então, em nome da universidade, de novo, muito obrigado pela sua participação, foi muito importante para nós e para os nossos alunos. Ótimo, professor, eu que agradeço, professor Luiz, professora Amanda, agradeço a toda a organização e agradeço pelo convite também. Contem com o NUB, tanto para essa palestra, para as próximas e para todos que estão assistindo, agradeço e a gente se vê na vida. Obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, obrigado, gente. Tchau, tchau.